no capítulo 15, a partir do versículo 45, a palavra de Deus diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Eu me lembro de quando eu tinha 15 ou 16 anos de idade. Eu sempre li a Bíblia desde muito novo, que lá em casa a leitura bíblica era obrigação. Mas depois de ter sido cheio do Espírito Santo aos 15 anos, foi que a Bíblia vira um livro interessante, empolgante. E de repente eu estou descobrindo coisas que eu nunca reparei. Aí um dia eu estou lendo isso aqui: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Até aqui tudo bem, porque eu sabia que o primeiro chamava Adão. Aí eu leio o último Adão, porém espírito vivificante. E de repente veio o choque. Falei, tem outro Adão? Fui perguntar ao meu pai, que era um estudioso de Bíblia: papai, por acaso tem mais de um Adão? E meu pai, old school, velha guarda, retribui com uma pergunta quase que o tempo todo, era o que ele fazia. Está falando isso por quê? Falei, não, porque eu estava lendo Paulo, escrevendo aos Coríntios, se Paulo falou é porque tem. Ok. Então deixa eu reformular a pergunta. Já que tem um outro Adão, quem é esse tal do último Adão? E o papai, de novo, no estilo velha guarda, que se recusava a dar tudo mastigado, ensinava a gente a pensar, me diz, vai conversar com o texto? Mas, pai, o senhor já sabe, vai conversar com o texto, sim, senhor. Aí volto eu para o texto. Primeiro homem, Adão, já sei muito bem quem é, foi feito alma ou ser vivente. Agora, o último Adão é espírito vivificante. Aí eu olho e digo, tem um contraste. Enquanto o primeiro é só um ser vivo, o outro é um ser que dá vida. Falei, ok, está dando informação. Nós vamos descobrir quem ele é. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. Parei e falei, peraí, na ordem de aparecimento, na cronologia, o primeiro Adão, que eu sei muito bem quem era, é natural. O último Adão é espiritual. Então, eu já tenho duas características. Um é só um ser vivo, o último é o ser que dá vida. O primeiro é natural, o último é espiritual. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. E aqui nós temos duas informações a mais importantíssimas. Além da Bíblia definir que o primeiro que Deus formou do pó da terra é terreno, ela define que o outro Adão é celestial. Mas ele diz, o segundo homem. Então ele está dizendo, esse, assim como o primeiro, também é homem. Mas não é homem como o primeiro era, porque aquele era só natural, esse é celestial. Aquele é terreno, esse é espiritual. Aquele é só um ser vivo, esse é um ser que dá vida. Quando você pega a característica de um homem, que não é natural, mas é espiritual, não é terreno, mas é celestial, não é só ser vivo, mas ser que dá vida. Por eliminatória aqui, já não cabe mais ninguém. Quem que encaixa aqui? Cristo. Pois bem, agora a pergunta é, por que Cristo é chamado de último Adão? Para começo de conversa, ele é chamado de último e não só de um novo, porque depois dele não haverá necessidade de nenhum outro. Mas por que a necessidade de um novo Adão? Porque o primeiro falhou. Então a gente precisa entender que o que Cristo veio fazer é cumprir o propósito que o primeiro nunca cumpriu. Jesus não veio só perdoar a culpa e a consequência dos pecados que eu e você cometemos. Ele não veio só corrigir a rota de condenação que nos levava para o inferno, para então mudar o caminho, a trajetória para o céu. Ele veio cumprir o propósito. Qual era o propósito que o primeiro Adão nunca cumpriu? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, para reproduzir seres semelhantes a Deus na terra. Mas quando ele pecou, danificou o molde, em vez de reproduzir o que Deus planejou, ele agora reproduz homens pecadores como ele. E isso se torna um problema por natureza. Então, na sequência, o que é que o versículo 48 e 49 diz? De 1 Coríntios 15, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que é que Jesus veio fazer? Veio ser um novo cabeça de raça, uma nova matriz reprodutora, um novo protótipo que cumprisse o projeto que o primeiro nunca cumpriu. Então, o que é o Evangelho? Não é outra coisa, a não ser nos tornarmos parecidos com Jesus. Que não é outra coisa, a não ser entendermos que Jesus é aquele que imitou e refletiu e revelou o Pai nessa terra. Significa que o Evangelho precisa mudar completamente, não só nossa conduta, mas, em primeiro, nossa natureza, para que, então, consequentemente, a conduta seja também alterada. E essa mudança de natureza que nós precisamos entender, ela é o cerne do que está sendo tratado. Porque se Paulo, escrevendo aos Efésios, chama de filhos da desobediência, por outro lado,
No período antes da conversão, por outro lado, Pedro diz lá em 1 de Pedro 1,14 que nós somos filhos da obediência. Algo mudou quando eu e você nascemos de novo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, diz que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. 1 de João 3,9 diz que a semente de Deus está em nós. O que é que uma semente carrega? Um código genético, um DNA. Ela carrega potencialmente a capacidade de reproduzir a natureza de quem está liberando a semente no ser que ainda será criado. Quando a Bíblia diz que a palavra pelo Espírito de Deus entra em mim e você, a natureza de Deus nos foi transferida. Como